Quando a gente pensa em trajetórias, a gente pensa em promessas, né? Poxa vida, para que eu estou indo para lá? Ou seja, o que está me levando para lá? Um dos meus grandes desejos era ter mais tempo para me dedicar às minhas capacitações. Então eu pude fazer mais cursos, eu pude estudar mais sobre alguns temas específicos, um deles que é o TEA, que eu gosto muito hoje, que é o transtorno do espectro autista, e escrever os meus livros, né? Eu sempre dizia para minha mãe quando eu era pequena que eu ia ser escritora, porque uma das minhas maiores diversões era chegar da escola e ler o dicionário, né? Na sala da minha casa. Minha mãe comprava aquele Aurélio grandão. Todos os nossos Aurélios eram sem capa, porque de tanto que eu mexia naquele dicionário. E aí um dia, eu adorava assistir o programa da Silvia Popovic, nunca me lembro aquele programa, mas era eu falava, mãe, um dia eu ainda vou dar uma entrevista em algum canal, né? E já várias vezes, né? Fui pra GNT, fui pra CNT, né? Na época falar sobre toque infantil, no programa das mulheres, da Claudete lá e da Bernadette, né? Na época. Então eu acabei realizando algumas coisas que, engajada naquele processo sistêmico, eu não conseguia. Então, eu não tinha flexibilidade numa agenda. Eu não poderia sair de manhã para visitar uma escola, porque eu queria saber como é que o paciente estava se comportando naquela escola. Então, isso me deu maior flexibilidade, né? O fato de ter um local meu de trabalho me trouxe flexibilidade para poder movimentar outros segmentos dentro da minha área. Fazer uma escolha para aquilo que você quer para sua vida e para aquilo que a vida quer que você faça pela vida, né? Eu sempre, por gostar de criança, meu maior desejo foi me tornar mãe. E aí, quando a gente se casou, a gente se deparou com uma realidade que não seria possível. E assim, eu fiquei numa cruz, né? E a espada, entre a cruz e a espada, dizer, e agora? Sigo meu sonho, adoto um filho, vou buscar, né? Realizar isso na vida pessoal, ou vou cuidar das pessoas que têm os filhos para me oferecer e que precisam da minha ajuda. Foi uma decisão muito difícil, porque foi uma época que eu entrei, inclusive, num processo de adoção, que durante 2 anos, fazendo parte desse processo, trabalhando com crianças abrigadas, sabia que tinham crianças para serem adotadas, e eu não consegui a adoção na época. E aí a vida já tinha me respondido ali, a maternidade não foi para você, mas você vai exercer a maternidade de uma outra maneira, que é o que eu faço hoje. Eu cuido dos filhos, daqueles que chegam até mim, das famílias que chegam, né? Os enlutados, os enfraquecidos, né? Os desesperados, os sem respostas. Então, a minha maternidade hoje ela é exercida dessa maneira. Eu me dou para as pessoas da forma como eu gostaria de ter me doado para quem eu não pude. E talvez por isso que o meu trabalho tenha esse diferencial, né? Que as pessoas falam, mas o que você faz? Eu não sei. É o meu jeito de atender, é o meu jeito de praticar clínica, é o meu jeito de acreditar no ser humano. Por isso que eu digo, o melhor em conexão humana está aqui. Quando a gente faz escolhas altruístas, dificilmente a gente acaba se arrependendo. E eu fiz uma escolha altruísta, né? Porque eu tive que me deparar com 2 realidades. Se eu começo a ir em busca, né? Se eu continuo indo em busca do meu sonho, eu não vou poder fazer as práticas que eu gostaria de exercer. E as mães até hoje falam isso pra mim, Sandra, se você tivesse filhos, você não ia ter tempo para cuidar dos nossos filhos. Hoje eu consigo entender essa mensagem, porque para mim na época era muito complicado ter que abrir mão de algo que eu queria tanto, por algo que me chamava e eu nem sabia por quê. Mas não me arrependo, porque hoje eu tenho, graças a Deus, né, o reconhecimento acadêmico, o reconhecimento humano, a validação, que eu acho que é mais importante, né? A minha própria validação do meu trabalho, eu acredito naquilo que eu faço, eu vendo algo que eu acredito que dá certo para as pessoas. Então, dificilmente eu pego um caso quando eu não sei o que eu estou fazendo ali, porque eu tenho a humildade do saber de poder encaminhar esse caso para uma outra pessoa. Acho que uma coisa importante da nossa profissão também é ter a humildade do saber. Você não sabe tudo sempre, né? Você não sabe tudo hoje, amanhã. Você está sempre em construção. E o fato de eu me manter em construção todos os dias
faz com que eu permaneça focada na realização e na qualidade daquilo que eu faço, né? Eu acho que uma das minhas maiores preocupações hoje é com a qualidade, com a ética profissional que eu trato os meus pacientes, com a qual, né, eu trato esses pacientes, e eles saem daqui repaginados, e eu sempre digo uma palavra para eles, né? Isso é libertador, né? Quando eu percebo que o meu trabalho foi feito e que eles reconheceram que esse trabalho foi feito, trazendo para mim um resultado dentro de um potinho, dizendo assim, né? Tó, a chave você me deu para poder voar. Eu acho que isso não tem preço.